Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Hoje vamos falar de um assunto bem importante que interessa bastante a você. A palavra traduzida para o português, coaching, significa treinador. Mas os profissionais de coaching são bem mais do que isso. Atuam na transformação da carreira e até na vida pessoal. E são várias áreas que o coach atua, inclusive na relação de pais. É o coaching parental. É sobre isso que eu vou conversar agora com a coach Ana Paula Petri, que está atuando nessa área de coaching parental, e a gente vai saber mais um pouquinho o que é isso, como isso pode transformar o dia a dia. Obrigado pela sua presença, Ana Paula. Eu que agradeço o convite. Ana Paula, confesso que já entrevistei bastante coach, mas coach parental ainda não. O que é o coach parental? Onde ele pode atuar, onde ele vai transformar a vida das pessoas? Então, na realidade, o coaching parental é algo que é focado no nicho, né? Então, eu trabalho com pais. São várias as áreas que o coach parental pode trabalhar. Tanto para gestantes, quanto para pais que querem desenvolver alguma habilidade específica com os filhos, para mães que querem mudar de carreira depois que tem o filho, que é bem comum também, né? Para mães que querem preparar alguma coisa até a chegada da criança. São várias as áreas que podem ser trabalhadas, tanto a área profissional quanto vida pessoal desses pais, né? Uhum. Quem procura esse serviço é quem é chamado marinheiro de primeira viagem, os pais que estão agora tendo o primeiro filho, como é que é isso, ou não, quem já tem o filho? Adolescente, adulto? É mais frequente em pais de primeira viagem, porém tem também em outros pais, né? Não só pais de primeira viagem. O que acontece é que os pais de primeira viagem geralmente estão mais crus, né? Do conhecimento de como é ter um filho, um pouco mais inseguros, um pouco mais ansiosos. Então eles querem resolver melhor algumas coisas por não ter passado ainda pela experiência. Porém, tem pais também que procuram, que já são de segunda, terceira, quarta viagem, né? E também ajuda muito nesse processo, principalmente na questão profissional. Geralmente os pais que já têm mais filhos é para questões profissionais, os que eu peguei até o momento, pelo menos. Porque eles querem desenvolver melhor essa parte. Que às vezes é mudar de área, por exemplo, que querem ter mais tempo para se dedicar para a família, ter algum negócio próprio ou fazer um trabalho em casa, alguma coisa assim. E como é que o coach atua nessa questão? Por exemplo, a pessoa ela procura o coach, né, porque ela quer mudar de área. Por exemplo, eu não quero mais ser jornalista, eu quero trabalhar em uma outra área, montar um negócio. Como é que o coach vai atuar nisso, nessa questão do coach parental? Então, ele vai fazer o processo de primeiro autoconhecimento desse coach, do cliente, né? Para ver exatamente quais são as coisas que ele se identifica, o que ele se vê fazendo. Às vezes surge alguma coisa que a pessoa nem imaginou, mas que ela tem uma habilidade muito bacana ou que gostaria muito de fazer, enfim. E daí faz todo um processo, desde como pesquisar para saber se aquela é uma área boa, ver o que se identifica e o que não se identifica naquela profissão que talvez vai exercer. O passo a passo para construir aquele processo de, por exemplo, abrir uma empresa, ou então uma área que trabalha em casa, ou então ir procurar um outro emprego. É todo o processo bem passo a passo, assim, de tudo que precisa até chegar no objetivo final. Então, assim, uma pergunta muito frequente que vem já no primeiro dia do cliente, né, é se a pessoa que for fazer um processo de coaching vai necessariamente atingir o objetivo. Isso é algo bem importante da gente comentar, porque a gente não tem como garantir que o cliente atinja o objetivo. Porém, depende dele, depende às vezes de outras circunstâncias externas, né? Porém, a gente tem que, no mínimo, fazer com que ele chegue bem mais próximo daquele objetivo. E às vezes, ao longo do processo, ele percebe que aquele objetivo inicial não era o objetivo correto que ele queria. Então, tem que começar tudo novamente. É como às vezes fosse um negócio, né? Que o negócio assim, eu apliquei nisso, mas eu não quero mais fazer isso porque não está dando resultado, eu vou dar uma virada. Exato. É isso também? Também. Pode ser para uma transformação total, né? Tanto de área quanto de vida, de relacionamento.
Agora, as metas, o coach e o coachee que se chama, não é isso? Coachee. Eles estipulam juntos, é isso? Isso. Estipulam juntos objetivos, metas, quais devem ser alcançadas. E é muito bacana falar que quem define o que vai fazer e quando vai fazer é o coachee, o cliente. A gente orienta, a gente tem uma percepção do que pode talvez ser melhor ou, né, o ideal para aquele momento. Mas às vezes o coachee entende muito melhor daquilo do que nós. Ou a realidade dele é diferente da nossa. Então, quem tem que definir isso e saber qual vai fazer primeiro é o coachee. Porém, isso é um trabalho realizado em dupla, né? Então, o coach com o coachee que vão decidir, vão ver o que seria melhor, em qual momento e para quê. Mas, sim, mas a importância do coach em todo esse processo é que ele também torna-se uma pessoa que disciplina o cliente, ele vai dar né? ferramentas para que o cliente faça isso, ele vai dar motivação, ele vai ficar em cima até do cliente para que ele consiga ter força de continuar, porque às vezes o que acontece é falta de motivação ou, né, tem algumas crenças limitantes que acredita que não vai conseguir. Então o coach vai trabalhar tudo isso, principalmente essas crenças de que não vai conseguir, de que vai dar errado, de que não é capaz, de que não é bom o suficiente. E essas metas são interessantes exatamente por isso, né? É fazer um planejamento, né, para atingir essas metas. E aí que vai ser o resultado do sucesso ou não. Exatamente. O que você chama de consulta, é isso? Da sessão. De uma sessão, né? De todo esse processo que ele contratou o coach, né? Isso. Fazer esse planejamento mesmo, é isso que é bem importante, vai no auxílio, né? Isso. E é importante também mencionar que o coaching tem início, meio e fim. Então, não é um processo que vai a longa data. Ele tem que ter uma data específica para terminar. Então, quando vai no primeiro dia, já na primeira, segunda sessão, a gente acaba combinando quando seria o período ideal de terminar. Às vezes, essa data muda. Mas a gente não pode imaginar num processo de coaching em 1 ano e meio. É um curto prazo de tempo, 4, 6, 8 meses, assim. Então, até porque geralmente são 10 a 12 sessões ao longo do processo e às vezes precisa de algumas sessões a mais, em alguns casos mais raros, né? E às vezes até o coachee atinge o objetivo antes, então também é comum. Você é psicóloga, né? Isso. E daí trabalha com essa questão do coaching parental. Isso. Como é que se trabalha o lado emocional aí? Então, é um fundamento bastante importante o lado emocional do fundamental. cliente? Até é uma coisa que precisa ser diferenciada. Para quem não está bem emocionalmente, não pode fazer um processo de coaching. Teria que fazer terapia. Até pode fazer um processo de coaching desde que esteja fazendo acompanhamento psicoterápico ao longo do processo, né? E que não seja nada grave, seja alguma coisa mais simples. Porque o que acontece? Ao longo do processo de coaching, muitas coisas são mexidas na pessoa. Porque vem também ela se depara com questões dela, com dificuldades, com coisas às vezes do passado que aparecem diante de alguma ferramenta que é utilizada. E isso precisa ser trabalhado. Então, assim, se ela não estiver bem emocionalmente, pode botar todo o processo a perder, além de prejudicar a questão emocional dela, né? Então, terapia é uma coisa, psicoterapia é uma coisa, coaching é outra. E o que eu vejo hoje em dia, infelizmente, acontecendo, é que como o coaching é um processo muito bom, virou um oba-oba em algumas áreas. Então, assim, eu já vi, inclusive, processos de coaching para curar depressão. Isso não pode, isso não é questões de coaching, isso é questão de terapia. Tem que saber diferenciar, né? Isso que é bastante importante, né? Procura fundamental, né? o coach para... porque eu estou depressivo no meu trabalho, eu quero fazer uma virada e procurar um outro ramo e tudo. E às vezes não é o momento certo. Essa questão é para o psicólogo atuar, né? Exato, para o psicólogo, para o psicoterapeuta, né? Então, tem que saber diferenciar bem isso, porque senão a pessoa pode ter uma piora na vida, no estado emocional dela, e sem intenção, né? Sem imaginar o mal que pode estar fazendo para ela. Na realidade, o coach é um assessoramento, na realidade, né? Também. Direcionamento, assessoramento, é um orientador, enfim.
Alguém busca, assim, por exemplo, eu tenho muito problemas eu quero aprender uma nova língua estrangeira, mas sozinho eu não consigo estudar, né? E assim, porque eu não tenho essa disciplina. O coach é capaz disso também, de tornar, criar uma logística para você poder aprender isso, por exemplo? Com certeza, porque às vezes são questões básicas do teu dia a dia que tu não está dando conta de desenvolver. E ali, com o processo de coaching, com o teu coach, tu vai conseguir trabalhar isso de uma maneira que funcione, né? Tanto disciplina, rotina, formas de estudo, que às vezes a forma de estudo está sendo diferente da ideal para você, porque não existe receita, né? Cada pessoa é única, né? Então dá sim também. Administrar esse tempo, na realidade. Com certeza. Inclusive, administrar tempo é algo que se trabalha muito no coaching parental, no coaching parental, porque os pais têm, às vezes, dificuldade entre administrar carreira, filhos, vida social, vida pessoal, relacionamento. Então, isso é algo que também dá para organizar de uma forma bem bacana no coaching. Tá certo, Ana Paula. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a Ana Paula. Esse assunto bastante interessante, que interessa para você aí no dia a dia. Quem sabe você aí consegue ter uma sessão de coaching para melhorar o seu desempenho e, inclusive, o relacionamento dentro de casa. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje o nosso assunto é muito interessante, que pode transformar aí o seu dia a dia, a sua realidade, que é o coach, que vem do inglês treinador, mas que é um profissional que auxilia aí nesse planejamento do dia a dia, nesse planejamento da vida pessoal. E eu estou conversando aqui com a Ana Paula Petri, especialista em coaching parental, que é aí para auxiliar os pais no dia a dia, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto no relacionamento. Ana Paula, a gente falou um pouquinho assim, sobre assim, a relação em casa, né, dos pais com os filhos também. Criança, adolescente, ser pai é esse compromisso para a vida toda e tem que saber lidar e, como você falou, saber administrar o tempo para também dar atenção, né? Como que o coach trabalha essa questão também do relacionamento com os filhos? A gente vê hoje coisas absurdas aí, né? A baleia azul e tudo mais, que vem pela tecnologia. Como é que o coach trabalha essa questão para que os pais possam ter essa vida saudável em casa, saber educar também os filhos? A administração de tempo é uma das coisas mais importantes, porque sabendo fazer essa diferenciação do tempo, por exemplo, que o pai deve ter, o pai e a mãe, com os filhos, entre o casal, no trabalho, com família, relacionamento social, enfim, fica um pouco mais fácil, porque o que acontece, o que a gente vê hoje em dia? E daí não falando apenas da área de coaching, mas do que eu vejo em consultório, psicoterapia, né, dos pais. Eles não têm muito tempo para nada. E o pouco tempo que tem, às vezes acaba passando batido em casa, passando reto, porque tem e-mail do trabalho para responder, tem comida para preparar, tem louça para lavar, tem roupa para botar para lavar, tem 1 milhão de outras coisas para fazer, só que o filho acaba ficando em segundo, terceiro plano. E não por maldade, porque a pessoa não se percebe, quando ela viu já está naquele estado. E reorganizar a agenda de uma forma que melhore todo esse convívio familiar é algo muito importante e que ajuda muito nesse processo para os pais. Eu diria que é fundamental, porque os filhos têm acesso a tudo hoje em dia, como tu estava falando, né? Internet, baleia azul, os 13 porquês, enfim. E se perdeu muito essa questão da conversa, de sentar, de discutir temas que estão por aí na mídia, coisas não muito boas que também estão acontecendo, e os pais têm esse papel. Mas, às vezes, na correria do dia a dia, eles não conseguem. Então, organizar essa agenda é muito importante. E, às vezes, eles precisam desenvolver alguma habilidade de comunicação, de aprender a dar limites, de se comunicar de forma assertiva com o filho. E isso são questões que também dá para desenvolver no coaching, no processo de coaching. Até que os joguinhos dos aplicativos se transformem na pracinha do bairro, né? Isso que também é interessante, os pais terem esse tempo, né? Sim, eles saber precisam. Administrar, né? Eles precisam. É isso e que é os interessante. filhos também precisam, né? Eles pedem isso hoje em dia. A gente que às vezes não repara nos sinais, né?
Isso que é interessante. Tem uma novela aí das 9 que está tratando um pouquinho sobre isso, a comunicação só pelo WhatsApp, o filho desaparece e a mãe não sabe como lidar, acha que é um defeito, né? Mas às vezes precisa também do diálogo, desse treinamento na realidade, né? Para poder lidar com essa situação que é tão atual agora da tecnologia, que às vezes é benéfica, mas às vezes isola também, né? Exatamente. A tecnologia nos trouxe muitas coisas boas, né? Porém, acho que a questão principal é que ela afastou as pessoas próximas. Porque é tão fácil tu ficar ali no WhatsApp, no Facebook ou qualquer outra coisa, quando tu vê, tu se perdeu. Passou ali o tempo, tu nem percebeu e tu não interagiu com quem está do teu lado. Isso é muito comum, é o que a gente mais vê. Vai num restaurante e vê um almoço, um jantar, a família reunida, cada um com o seu celular. É muito comum e triste, né? É verdade. Agora, existe assim, vários projetos já de cursos para pais que estão esperando o filho, né? O primeiro filho, até o segundo, o terceiro. Tem aqui na Univale, no Hospital Marieta também tem. De que forma o coach ele atua nessa questão do planejamento aí na gravidez, por exemplo? Existe uma transformação muito grande do corpo da mulher, do relacionamento dela com o marido, até da questão financeira, como você falou. Principalmente, né? O pai tem que estar pensando em dar uma virada ou montar o próprio negócio, né? Como é que o coach atua, o coach parental atua nisso? Então, são várias questões que são procuradas por gestantes, né? Uma delas é realmente essa questão de preparar o nascimento do bebê. Então, desde preparar a parte financeira, do que precisa comprar, quando vai realizar o chá de fraldas, por exemplo, se vai realizar ou não vai, que tipo de parto vai escolher. O coach vai auxiliar em todo esse processo, né? E é bem importante a gente falar isso porque às vezes as pessoas não têm a noção do quanto a gente pode ajudar nesse sentido. Até no planejamento financeiro. Principalmente no planejamento financeiro. E às vezes acontece, eu tive uma coach recentemente que ela estava grávida, ainda está agora nas últimas semanas de gestação, e ela era profissional liberal. Então ela trabalhava por conta vendendo produtos de beleza. Então ela sabe que esse período que ela for ficar afastada na licença maternidade, ela não vai receber o pagamento, digamos assim, né, pelo governo ou algo assim, porque ela não é funcionária. Não é contribuinte, né, do INSS. Isso, também não é contribuinte. Então o que acontece? A gente organizou toda uma maneira de trabalho que para ela agora nesses últimos dos 4 aos 8 meses mais ou menos, ela intensificou bastante o trabalho para conseguir ganhar uma renda maior para garantir aqueles próximos 4 a 6 meses. Então, até nisso a gente pode ajudar, porque o volume de trabalho dela teve que ser maior para que ela pudesse se garantir nos próximos meses. E está tranquila agora, ela conseguiu fazer tudo, vai poder ficar em casa os próximos meses, tranquila, cuidando da criança, e depois a vida volta ao normal. Sem não ter tanto um impacto financeiro, Exatamente. Né? Porque vai poder... Porque se tu não tem esse planejamento, torna as coisas muito mais difíceis, né? Imagina nos últimos 2 meses tu se dá conta de que, meu Deus, eu não vou ter licença maternidade e também não vou ter como ganhar dinheiro porque eu não vou poder sair para vender meus produtos ou não vou poder fazer o meu trabalho que eu faço em casa. Porque no início a gente precisa dar muita atenção pro bebê. Isso é natural, né? Não tem como sair por aí querendo trabalhar o tempo inteiro. Não dá, talvez até um pouco, mas não é o mesmo ritmo, né? A criança exige muito. E pelo que se percebe, às vezes sem a ajuda de um profissional de coaching, parece impossível, né? Torna mais difícil, se organizar, né? É porque assim, as respostas estão dentro da pessoa, mas a pessoa não tem as ferramentas adequadas para conseguir enxergar essas respostas. Então a gente auxilia nesse processo, né? Você falou de administração de tempo dos pais, né? A gente vive uma época também em que os pais, os relacionamentos se desmancham, né? E fica entre esse relacionamento os filhos. Muitos terapeutas já falam, não, vários rótulos de pai fast food, aquela coisa toda de ter o dia para ficar com o filho e tal, né? Como que pode ser auxiliado isso? Porque às vezes realmente é isso mesmo, vai
no fast food, vai no cinema e entrega para a mãe ou vice-versa, né? A mãe também que pega o filho no final de semana faz essa mesma coisa, né? Como é que isso é orientado e se está dentro do coach parental também? Se vier essa demanda do coach, por exemplo, eu quero ter mais tempo com meu filho, porque eu passo pouco tempo com ele. Ou eu quero saber aproveitar melhor o meu tempo com meu filho, porque eu tenho pouco tempo, mas esse pouco tempo eu quero fazer render. Se vier uma demanda nesse sentido, a gente pode sim trabalhar isso dentro do coaching. Porém, se às vezes vier alguma outra questão envolvida, estamos quase nos separando por conta de problemas de relacionamento, porque minha esposa cuida de tudo, eu acabo não cuidando de quase nada e a criação dos filhos fica com ela, a educação fica... o financeiro fica comigo. Quando é alguma questão mais emocional, daí é psicoterapia. E o que é possível fazer também são grupos de apoio emocional, workshops, palestras, rodas de conversa, outras áreas também da psicologia que dá para englobar esses temas, né? Não necessariamente só o coaching. Mas na questão da separação, eu acredito que tenha, assim, uma atuação do coach que é interessante, porque nessa administração do tempo também, né? Por exemplo, às vezes o casal não tem filhos, mas é só o casal. Mas um trabalha demais, não tem tempo para o outro. Então, nessa administração, o coach pode atuar também, não pode? Pode. O objetivo, quem define é o coach. São inúmeros objetivos que a gente, às vezes, nem imagina o que vem. O coaching, ele abrange muita coisa. Então, desde que tenha um objetivo específico, com prazo determinado para concluir aquele objetivo, para alcançar aquele objetivo, e que seja algo palpável, assim, de se fazer, né, que tenha um funcionamento para isso, dá para realizar no processo de coaching. E o filho pode participar do processo de coaching parental? Como é que então, é indicado para a criança, não? Assim, eu já vi profissionais que trabalham com coaching de pais para as crianças. Mas eu acho que como o coaching envolve muito comprometimento, muitas habilidades assim que criança não tem, que para uma criança é muito difícil, eu não acho muito bacana, assim. O que acontece é que muitas vezes a criança acaba tendo a consequência do processo de coaching. Então ela é influenciada pelo processo. Na realidade, cai sobre ela. Exato. O processo também, para melhoras, é claro. Né? Exato. Mas não ela passar por um processo de coaching. Diferente de adolescente. Adolescente pode passar por processo de coaching, inclusive para para a questão de definir o que vai fazer de faculdade, qual vai ser a vida profissional depois. Então, adolescentes é de trabalhar. Agora, crianças, eu não acho viável. Até no adolescente, até no planejamento dele, porque Sim. os adolescentes têm aula de línguas, tem o... planejamento, estudo, né? Tem o estudo, né? Dá. Adolescente dá para trabalhar bastante área. Tá certo. Você tem alguma página no Facebook? Tem uma página que se chama Gestando e Aprendendo, que eu trabalho assuntos relacionados à maternagem, né? E tudo que eu tenho de informação eu posto lá, eu faço vídeos, eu faço eventos e divulgo lá também. Então, quem quiser pode entrar em contato por lá. A página é? Gestando e Aprendendo. Gestando e Aprendendo. Isso. Tá certo, Ana Paula. Muito obrigado aí pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Muito bacana aí, acho que realmente muitas pessoas precisam desse auxílio, né? Para transformar aí o dia a dia mesmo, que às vezes é maçante, mas tem uma saída e a pessoa não sabe ainda encontrar esse caminho, né? O coach acho que dá esse caminho, né? Ajuda, com certeza, muito. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.